eu falo de Davi e uso o texto de 1 Samuel, capítulo 17, verso 20 diante. Que diz assim: levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado, seu pai. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército está saindo para a sua posição de combate. Israel, os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha, para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi ouviu, grife aí, e Davi ouviu o desafio de Golias. Quando os israelitas viram um homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grande riqueza a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos Israel, a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Que entusiasmo! Que entusiasmo esse jovem de 17 anos! Quanto entusiasmo esse menino, esse adolescente de 17 anos estava na sua vida. Os irmãos conhecem essa história. É uma história desse jovem entusiasmado, deixou-se esvaziar de si mesmo e colocou Deus dentro do coração, encheu-se de Deus e não aceitou afronta de nenhum inimigo, por mais forte que ele seja, por maior que ele seja, por mais exterminador que ele seja, por mais força que tivesse Golias. Davi se encheu de Deus, e enfrentou o inimigo do Senhor, enfrentou o inimigo do povo de Deus. Ele não abriu mão, mesmo sendo um menino, mesmo sendo um adolescente, um pré-jovem, mesmo sendo franzino. A armadura de Saul não conseguia entrar nele, não conseguia levantar a espada, tão frágil que é. Mas dentro dele tinha algo muito forte, dentro dele tinha algo maravilhoso, dentro dele tinha Deus, dentro dele tinha a graça, o poder de Deus. Ele se esvaziou da sua vontade, ele se esvaziou do seu achismo, ele se esvaziou das suas verdades absolutas e se encheu de Deus. Se encheu de Deus. Quem é esse circunciso? Que entusiasmo! Que poder! Sabe, gente, hoje a gente tem vergonha de fazer um apelo na célula. Davi enfrentou Golias, Davi enfrentou Satanás, Davi enfrentou o capeta, Davi enfrentou o diabo e venceu. E venceu, porque ele estava cheio de Deus. Cheio de Deus. E quando nós estamos cheios de Deus, pode vir um inferno inteiro que vai bater e vai cair em nome de Jesus. Não tem jeito. Lá no vale, contra Golias,
ele estava cheio de Deus. Em obediência ao seu pai, estava no lugar certo, cheio de Deus. Agora no lugar errado, em desobediência, lá no lugar de batalha, ele fracassa. Esse mesmo Davi que aos 17 anos está cheio de Deus, um dia, na primavera, como era costume de todos os reis, liderar os seus exércitos em batalha, Davi decidiu ficar no palácio. Já rei, já poderoso, já com todo o conforto palaciano, já com todo mundo a seus pés, já com todas as conquistas, com tudo no lugar, a família ia bem, os filhos iam bem, tudo certo, a casa dele estava em paz, tudo direito. Davi decidiu descumprir uma ordem divina, porque era a ordem de Deus. Toda primavera, o rei deveria estar adiante do seu exército, liderando a batalha. Mas naquele dia, Davi se sentiu cansado. Naquele dia, Davi sentiu o suficiente para dizer: não vou fazer mais a vontade de Deus, eu vou fazer a minha vontade. Todas as vezes que nós decidimos deixar de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa vontade, nós desobedecemos ao Senhor. E desobedecer ao Senhor é se esvaziar dele. É se esvaziar por completo dele. Naquela tarde, Davi decide passear pelo terraço do palácio. Os irmãos conhecem bem essa história. E ao estar no terraço do palácio, Davi viu o que não devia ver. Davi desejou o que não devia desejar. Davi tocou no que não devia tocar. Vazio, completamente vazio de Deus, ele fez aquilo que não devia fazer. Mas é assim, gente, quando nós estamos vazios de Deus, normalmente nós fazemos aquilo que nós queremos fazer. E quando nós fazemos aquilo que nós queremos fazer, nós fazemos aquilo que não devíamos fazer. Nesse momento em que Davi se sente tão forte para fazer o que ele desejava fazer, preste atenção, gente, Deus se afasta dele. O Senhor se afasta de Davi. E Davi fica sozinho. Sozinho. E ele estava tão vazio de Deus, que quando o profeta Natã o procurou para contar a história das ovelhinhas do rebanho, ele se indignou. Ele falou: me mostra quem é esse cara, que diante de um rebanho tão grande, pegou a única ovelhinha daquele que tinha uma asinha só. Me mostra que eu mando matar. E quando Natã fala: é o Senhor, rei, esse cara é o Senhor. Diz a Bíblia que o semblante de Davi caiu. Caiu o semblante dele, como se Deus colocasse um espelho diante dele e da palavra de Deus, dizendo: eu disse para você não fazer isso, eu falei para você ir para a guerra, eu disse para você liderar o exército, eu disse para você não tocar nela,
Eu disse para você não olhar para ela. Eu disse para você não subir no terraço. Eu disse. E você fez tudo o contrário. O espelho de Deus na face de Davi tombou o seu semblante. Ele estava vazio de Deus. O Deus daquele menino de 17 anos acabou. A bravura daquele menino foi embora. A certeza daquele jovem, dizendo: quem és tu, homem de 3 metros? Quem és tu, guerreiro que nunca perdeu uma batalha? Quem és tu, Golias? Quem és tu para desafiar o exército do Deus vivo? Você vem a mim com espadas e escudo, mas eu vou a ti em nome do Deus dos exércitos. Aquele jovem sumiu. Aquele jovem que desejava os benefícios do rei. O que é que o rei vai dar para quem vencer esse circunciso? O que é que o rei vai dar? Aquele menino que queria os benefícios do rei, ele alcançou muito mais, porque a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor nos dá muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele pensou nos benefícios, Deus deu a ele o trono. Ele não recebeu os benefícios, ele recebeu o trono. Agora ele é rei, ele está sentado no trono, mas se esqueceu de Deus. Se esvaziou de Deus. Irmãos, tem muita gente assim. Tem muita gente que busca no Senhor, pede ao Senhor, e quando o Senhor dá, abandona Deus. Tem gente que está desempregada e pede: Senhor, me dá um emprego. Senhor, me dá um emprego. Tem gente que quer se aposentar e diz: Senhor, me dá aposentadoria, me aposenta, que eu vou fazer mais. E Deus dá, e quando Deus dá, eles abandonam Deus e se esvaziam de Deus, e vão fazer qualquer outra coisa, menos a obra de Deus. Ele agora tem um trono, ele não tem mais os benefícios do rei. Ele não tem mais a filha do rei. Ele não tem mais isenção de imposto para a família. Ele não tem mais ouro que o rei ia dar. Não tem mais prata que o rei ia dar. Ele tem tudo. E no momento da conquista de tudo, ao invés de se encher mais de Deus e ir para a batalha e vencer mais uma batalha e trazer os despojos da batalha, ouro, prata, animais, e trazer tudo para o seu reino, ele se esvaziou de Deus. Na hora de se encher de vez, ele se esvaziou de Deus. Irmãos, não abram mão disso. Não abram mão de estar cheios de Deus. O que é que tinha naquele jovem entusiasmado de 17 anos? Que faltou nele quando chegou o sucesso do trono? O que é que tinha? Em primeiro lugar, Davi, ele confiava em Deus diariamente. Aquele jovem confiava em Deus diariamente. Olha o que ele escreve no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor, e nada, deitado em verde espaço, guia-me pelas águas tranquilas, refrigera a minha. Olha a confiança desse menino. Ele confiava em Deus. Meus irmãos, não podemos abrir mão de confiar em Deus. E quando ele chega no trono, ele não confia mais em Deus, porque ele conquistou tudo. Ele alcançou tudo. Esse é um problema sério, irmãos. É por isso que tem muitos crentes frios dentro da igreja. É por isso que tem muitos crentes vazios dentro da igreja. É por isso que tem muitos crentes, porque já conquistou tudo e deixou de confiar no Senhor. Mas nós precisamos continuar confiando no Senhor. Nós precisamos continuar acreditando no poder de Deus.
Sabe, irmãos, eu já conquistei tudo. Eu já estou muito além daquilo que eu imaginava estar. Eu não sei onde Deus vai me levar, mas eu cheguei a um lugar que eu nunca imaginei estar. Eu já conquistei tudo que um homem pode conquistar. Mas eu não posso deixar de confiar em Deus. Porque eu tenho meus netos que precisam serem salvos por Jesus. Os meus filhos são salvos, mas e os meus netos? E o que eu vou deixar para a posteridade? Eu estou lutando com a vida de Caleb. Caleb não gosta de igreja, Caleb não quer saber de Deus. E eu estou lutando por ele. Essa semana mesmo estive com ele, falei: Caleb, domingo você vai comigo na igreja que vai ter um culto especial. Ele falou: vou sim, vou. Ele não vai na igreja do pai, mas aqui quando eu convido ele vem. Eu estou lutando por ele, para lutar por ele eu preciso confiar em Deus. Eu preciso confiar que Deus vai salvar a vida do meu neto, em nome de Jesus. É preciso continuar confiando em Deus. Porque se a nossa fé está solidificada, se os nossos filhos estão salvos, está ótimo, mas os nossos netos e as crianças que estão por aí. Esses dias me chamaram de louco. Pastor, o senhor é louco? O senhor é um analfabeto digital e está construindo uma igreja digital. O senhor é louco? Eu não sou louco, eu estou pensando nas crianças. Eu estou pensando nas crianças que estão crescendo agora, que são altamente tecnológicos. É nisso que eu estou pensando. É por eles que eu estou vivendo. É através deles que eu continuo confiando em Deus. Ou nós confiamos em Deus, irmãos? Ou nós estamos perdidos? Davi confiava em Deus. Tira essa armadura de mim, tira esse escudo, joga essa espada para lá. São armas humanas, eu não quero armas humanas para enfrentar o mal, para enfrentar o gigante, para enfrentar a desgraça de Israel. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele confiava no Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi também, irmãos, além de confiar no Senhor, Davi caminhava com Deus diariamente. Davi tinha paixão pelo Senhor. Jesus, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 2, ele diz para a igreja de Éfeso: contra ti tem uma coisa, só uma coisa que eu tenho contra você. Vocês abandonaram o primeiro amor. Deixaram de caminhar comigo. Deixaram de caminhar comigo, vocês abandonaram. Gente, a igreja desse tempo está vivendo uma crise de mutação muito grande. Algumas pessoas dentro da igreja que vão morrer analfabetos digital. Não é porque não tem capacidade de aprender, não tem, mas não tem mais tempo para isso, não tem mais paixão para isso. Não tem mais paixão para isso. E nós vamos ter que nos adaptarmos. Nós vamos ter que fazer uma ponte entre gerações. E essa ponte entre gerações passa pela tecnologia. E para nós fazermos essa ponte entre gerações, nós precisamos ensinar os tecnológicos a caminhar com Deus. E eles precisam nos ensinar a caminhar com Deus dentro da tecnologia. E nós precisamos ensinar a eles a caminhar com Deus dentro do processo de fé. Dentro da oração. Dentro do jejum. Dentro da busca da presença. Dentro do quarto. Nós precisamos ensinar essa geração a buscar o Senhor no monte. Nós precisamos ensinar essa geração a buscar o Senhor no monte. Nós precisamos ensinar essa geração a buscar o Senhor no monte. Nós precisamos ensinar essa geração a buscar o Senhor no monte. Nós precisamos ensinar essa geração a buscar o Senhor no monte. Nós precisamos ensinar essa geração a buscar o Senhor no monte. Nós precisamos ensinar essa geração a buscar o Senhor no monte. Nós precisamos ensinar essa geração a buscar o Senhor no monte. Nós precisamos ensinar essa geração a buscar o Senhor no monte. Nós precisamos ensinar essa geração a buscar o Senhor no monte. Nós precisamos ensinar essa geração a buscar o Senhor no monte. Nós precisamos ensinar essa geração a buscar o Senhor no monte. Nós precisamos ensinar essa geração a buscar o Senhor no monte. Nós precisamos ensinar essa geração a buscar o Senhor no monte. Nós precisamos ensinar essa geração a buscar o Senhor no monte. Nós precisamos ensinar essa geração a buscar o Sen
a viver o mais de Deus. Porque é uma geração fria, calculista, por causa da informatização do mundo. A informatização do mundo conseguiu fazer algo que nem o diabo conseguiu. Conseguiu aproximar os distantes, mas conseguiu distanciar os que estão próximos. E nós precisamos fazer essa ponte de caminhada com Deus. E para isso, irmão, nós temos que ver aonde é que nós estamos errando. Aonde é que nós caímos e voltar ao primeiro amor. Davi não perdeu o entusiasmo. Ele abandonou o Senhor. Ele não só perdeu o entusiasmo, mas ele abandonou por completo. Ele deixou de lado. Ele deixou de lado. Mas ele não perdeu, gente. Sabe por que ele não perdeu? Porque Deus não tira. Aquilo que Ele dá para a gente, Ele não tira. Mas quando Davi chega na velhice, lá na velhice, ele tenta construir uma casa para o Senhor. E aí Deus fala para ele: olha aqui no espelho de novo, Davi. Olha no espelho de novo para ver se você vai errar de novo. Eu não quero que você construa uma casa para mim, porque você está com as suas mãos cheias de sangue. Vai nascer de você, como promessa feita a Abraão, alguém que vai construir uma casa para mim. O trono não vai ficar vazio. E Davi obedece. Dessa vez ele volta. Ele vê onde errou, ele volta para o Senhor. Aleluia! Davi vê onde errou, ele volta para o Senhor. E ele não constrói uma casa. Ele instrui Salomão para Salomão construir o palácio de Deus. Aleluia! Porque ele não ficou caído. Ele viu onde estava caído e ele voltou para o Senhor. A nossa geração precisa ver onde nós estamos caindo e voltar para o Senhor, para passarmos o bastão para a nova geração, a geração tecnológica, de forma que eles avancem e cresçam mais do que nós crescemos. Último motivo de diferença entre o primeiro Davi e o segundo Davi, entre o Davi entusiasmado e o Davi que perdeu a presença, é que Davi adorava a Deus diariamente. O Davi jovem adorava a Deus diariamente. Ele não abria mão. Ele pedia ao Senhor e começou a gritar mesmo no Salmo 34: cria em mim, Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim o meu espírito. Renova, coloca um espírito inabalável. Ele precisou clamar ao Senhor para voltar. Davi andava diariamente com Deus. Davi, ele enfrentou o Golias. Ele não caiu de paraquedas, não. Ele andava diariamente com Deus. Ele já tinha experiências nisso. Ele enfrentou Golias porque ele andava diariamente com Deus, porque ele matava ursos e leões. Os ursos vinham, irmãos, para agredir seu rebanho, e ele ia lá e matava o urso. O leão vinha, ele matava o leão. Ele andava com Deus diariamente. Ele não abria mão disso, não. O que ele fez com Golias é o que ele fez com o urso e com o leão. Era costume dele, porque havia uma força descomunal nele. Os irmãos acham que uma pedrinha acertando a testa de um homem vai tombar o homem? Não, mas dependendo da velocidade dessa pedra, isso vira uma bala de fuzil AR-15.
Davi era um jovem raquítico, franzino, mas com uma força descomunal. A força do Senhor estava nele, o poder de Deus estava nele. Quando ele matava urso, quando ele matava leões, ele diz: cria em mim, ó Deus, um espírito da palavra, renova em mim, faz de novo, Senhor. Eu não quero ficar esse Davi palaciano. Eu não quero morrer esse Davi palaciano. Eu não quero morrer esse homem desobediente. Eu não quero morrer esse homem que deixa de ver a tua palavra para ver o próprio coração. Eu não quero ser mais esse homem. Eu quero ser aquele Davi de 17 anos. Crie em mim, ó Deus, um coração novo. Renove-me um espírito inabalável. Ele andava diariamente com Deus. E agora ele deixa de andar. Mas ele pede a Deus: renova-me, Senhor. Eu quero andar com o Senhor novamente. Eu termino, gente. Eu termino essa palavra de hoje. Mas eu não posso deixar de provocar a sua fé. Quem é que te representa hoje? O Davi jovem, super entusiasmado, ou o Davi do conforto do reino, que decidiu não ir para a guerra contra os inimigos do seu povo, para desfrutar do conforto da vida, do conforto do palácio real? Que Davi você tem vivido hoje? Qual é o Davi que você tem representado com a sua vida na sociedade? O Davi entusiasmado? O Davi que move a vida das pessoas? Ou o Davi do conforto, que já conquistou tudo e está tudo muito bom? O Davi que se aposentou? O Davi que está prostrado, sem fé, sem esperança, sem perspectiva? O Davi que não sabe o que está acontecendo com a batalha? Quem é que você está representando? O Davi que se levanta e luta contra o diabo? O Davi que não tem a mínima possibilidade humana, mas confia no Senhor? Ou o Davi que tem tudo nas mãos, todo o poder terreno, que está tudo certo, aparentemente certo, mas que destruiu a sua família? Preste atenção no que eu vou falar. Preste atenção no que eu vou falar. O Davi entusiasmado enfrentou um gigante pelos benefícios da sua família. Um dos benefícios que Saul ia dar era não cobrar impostos da família para todo sempre. Ele enfrenta o mal pela sua família. Mas quando ele chega no topo, ele destrói a sua família. Ele acaba com a sua família. Bastou ele olhar, bastou ele desejar, bastou ele tocar, que a família dele virou uma desgraça. Um irmão estuprou outra irmã. O outro irmão viu e matou o irmão que estuprou. Um filho tenta matá-lo várias vezes. Ele está fugindo do filho para não morrer. E o filho morre na tentativa de matá-lo. E ele sofre com a morte do filho. Absalão, Absalão, quantas vezes eu te avisei, filho? Tudo porque ele decidiu se esvaziar de Deus. O quanto vale a sua família para você, meu irmão? Você que está conosco no online, o quanto vale a sua família para você? O quanto vale os seus filhos para você? Que valor eles têm para você? Qual o tipo de Davi que você tem sido? O Davi entusiasmado, preocupado com a sua família? Ou o Davi do conforto, que se despreendeu da família e destruiu a sua casa?
Eu quero no término dessa série de mensagens perguntar para você mais uma vez, meu irmão. Responda para mim, não responda para você. Que tipo de Davi você tem sido? Que tipo de Davi você tem representado o Senhor Jesus no mundo? O Davi do conforto? Ou o Davi do Inteus? Quem é você? Diante de Deus e diante da sua família. Quanto vale seus filhos e o seu cônjuge para você? Quanto eles valem? O seu conforto paga? Ou você precisa voltar e se entusiasmar? Ou você precisa ler com os olhos espirituais Apocalipse capítulo 2. Aonde é que você caiu? Aonde é que você perdeu a fé? Onde é que você começou a acreditar mais nas coisas desse mundo do que no poder de Deus? Aonde foi? Volta lá. Recomeça. Volta lá. E faça igual essa igreja. Recomece. Deus abençoe.